Vamos iniciar este culto de louvor ao nosso Deus. Que bom é poder estarmos na presença do Senhor para bendizer, engrandecer ao nosso Deus por mais uma semana que o Senhor nos abençoou, nos fortaleceu, nos guardou de tantas coisas ruins que cercam a nossa vida, mas a mão do nosso Deus, a mão do soberano esteve do nosso lado. O salmista diz em um dos salmos: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, o nosso inimigo teria nos engolido vivos. Então, meus irmãos, muitas situações difíceis que nós enfrentamos diariamente em nossa jornada. Algumas delas os nossos olhos conseguem ver, outras não, mas de todas o Senhor nos abençoa. Vamos ler a palavra do nosso Deus, irmãos, nesta noite. Eu quero te convidar a ler o Salmo de número 20. Quero também cumprimentar os irmãos, irmãs que estão em sua casa, nos acompanhando também pela internet, pelo Facebook da nossa igreja e de outros irmãos que compartilham a página da nossa igreja, da nossa live. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar a sua vida. Você que está em outra cidade, ainda impedidos de congregar em sua congregação, que Deus continue abençoando a sua vida e que através desta casa você possa ser abençoado com a palavra de Deus que nós temos divulgado todas as nossas reuniões. Livro dos Salmos, o Salmo de número 20 da palavra do nosso Deus, diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração, e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda aos teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém, queridos? Glória a Deus. O salmista ele faz a comparação que algumas pessoas confiam em carros, cavalos, em tantas coisas daquela época, mas ele está dizendo nós, o nosso reino, o exército do Deus poderoso de Israel, nós iremos para a batalha, confiando no Senhor, porque muitos se encurvam e caem, mas nós continuamos em pé, porque a nossa vida, a nossa segurança está em Deus. Quantas pessoas também, meus irmãos, têm se prostrado, têm caído e não têm conseguido se levantar, porque depositaram a sua confiança em coisas que não poderiam ajudar em sua vida, em sua jornada. Vamos falar com Deus, irmãos, nesta noite, em nome de Jesus. Eu te convido a fechar os teus olhos. Hoje é a celebração da família e cada um de nós estamos aqui
com pelo menos parte da nossa família. Alguns que são servos do Senhor, congregam em outra igreja, em outra denominação, outros que não são servos do Senhor ainda, precisam ser alcançados pela graça do Todo-Poderoso. Vamos apresentar nesta noite a nossa família, os nossos familiares que ficaram em nossa casa por algum motivo. Você sabe e eu também sei dos nossos familiares, e também por aqueles que ainda não conhecem a Jesus ou estão até mesmo afastados do caminho do Senhor, que um dia já estiveram na presença de Deus, mas agora encontra-se afastado. Vamos orar para que o Senhor alcance a nossa família, aonde os nossos familiares estiverem neste momento. Vamos levantar um clamor, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te engrandecer. Eu quero te exaltar pela oportunidade de estar na tua casa, de estar na tua presença, neste primeiro dia da semana, para reunidos, para juntos, Senhor, adorar, glorificar, bendizer o teu santo nome. Queremos te pedir que a presença do amado Espírito Santo venha fluir em nosso meio nesta noite, de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, que possamos ser impactados com tua palavra, com a presença do amado, do divino Espírito Santo. Senhor, hoje nós nos reunimos no tema, Senhor, que é a nossa reunião de domingo, uma celebração a Ti, reunidos com a nossa família. Meu Deus, mas muito dos nossos familiares não se encontram em Tua casa. Alguns, Senhor, porque ainda não estão na Tua presença, mas nós estamos aqui orando, estamos aqui intercedendo pela salvação dos nossos familiares, para que o coração, Senhor, dessas pessoas sejam abertos para Ti, Senhor, para se entregar na Tua presença, para ser um servo genuíno na Tua presença, ó Deus amado e poderoso. Eu quero orar, Senhor, por cada família que está representando, Senhor, está representada aqui nesta noite por este irmão, por esta irmã. Meu Deus, vai ao encontro dos seus familiares, vai ao encontro, Senhor, desta casa. Meu Deus querido, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, um dia congregaram, um dia profetizaram, um dia, Senhor, receberam a atitude do Espírito Santo, mas agora estão, Senhor, longe dos caminhos santos do Senhor. Eu quero te pedir, meu Deus, para que o Senhor alcance, para que meu Senhor, meu Deus, possa resgatar do mundo do pecado, do lamaçal, das drogas, da prostituição, do pecado, Senhor, de tudo que separa de Ti, Senhor. Toma, Senhor, nas Tuas mãos. Entra com Teu poder, Senhor, salva a nossa família, salva os nossos familiares, Senhor, para que possamos dizer como Josué: se vocês quiserem servir outros deuses, sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, adoraremos ao Senhor. Meu Deus, toma, Senhor, nas Tuas mãos. Meu Deus querido, que estas boas novas que nos alcançaram por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, pela presença do Espírito Santo que nos convenceu do pecado, do juízo, da morte,
que este Espírito também, Senhor, venha, Senhor, alcançar, meu Deus, os nossos familiares, ainda que esteja nas drogas, ainda que esteja em um bar, ainda que tenha amanhecido nas baladas, meu Deus, ainda que esteja nos pecados, nas situações mais terríveis desta terra, Senhor, eu te peço, toca, Senhor, toca, meu Deus querido, realiza um grande milagre na vida dos nossos familiares, meu Deus, para que possamos também dizer que a nossa família é de Jesus, que os nossos filhos são de Jesus, que o esposo é de Jesus, a esposa, meu Deus, faça da nossa família servos nossos, obreiros, obreiras, ministros do Senhor, que glorificam e exaltam o teu santo nome, meu Deus. Ah, Jesus, abençoa, Senhor, nesta noite. Vem, Senhor. Levante as suas mãos para adorar a Deus nesta noite. Este é o tempo que Deus preparou para nós, reunidos, juntos, no seu amor, no seu Espírito, adorar a Deus. Enquanto você louva a Deus, enquanto você exalta aqui, Deus está trabalhando na tua casa. Deus está trabalhando na vida dos teus filhos. Deus está trabalhando na vida do teu esposo, da tua esposa. Enquanto você está aqui, o Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está quebrando correntes, o Senhor está colocando por terra o inimigo. Aleluia! É o tempo que Deus preparou. Este é o tempo, por isso louvemos, por isso exaltemos o nosso Deus. Como o salmista diz, todo aquele que tem fôlego, louve, exalte, engrandeça a Deus. Diga, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Mais forte, mais forte. Deus, venha nos abençoar. Nunca falte para nós. Tempo para ir. Tempo para louvar a Deus. Um só amor. Tempo para ir, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, só Espírito. Agora levante as suas mãos e diga, Deus, venha, Senhor, venha abençoar o teu povo, venha abençoar a tua igreja em Osasco, venha abençoar esta família, venha abençoar este teu servo, venha abençoar esta tua serva, venha abençoar este meu irmão, esta minha irmã que na sua casa está nos assistindo, Pai. Venha! Tempo para louvarmos a Deus, só amor, só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito, num só amor, num só amor, num só Espírito. Glória a Deus! Agora com o conjunto todo, com o grupo todo, vamos continuar louvando o Senhor. Vamos continuar exaltando a Deus, pois Ele é digno de honra, glória e todo louvor. Aleluia, louve ao Senhor com as palmas, irmãos, em nome de Jesus. Louvo a Deus por esse dia tão especial. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que estão presentes conosco aqui no templo. Louvo a Deus por aqueles que estão nos assistindo, participando também do trabalho do Senhor. Louvo a Deus pela presença do Espírito Santo em nosso meio.
em nome de Jesus. Louvo a Deus pelos componentes do grupo de louvor, pela graça, pela paz e pela vida que o Senhor nos concede. Amém? Lá em Abacuque 3,17, né, ele diz: ainda que me falte tudo, a videira não deu os frutos, os mantimentos se acabam, em todo tempo nós nos alegraremos no Senhor. E que essa alegria possa ser real na nossa vida, não porque nós vamos louvar a Deus com essa canção, mas que nós possamos sentir a presença do Senhor nas nossas vidas para sentirmos prazer, alegria, mesmo que as condições não favoreçam. Quando ele diz, né, me exultarei, a palavra exultar é sentir alegria sem motivo, e que nós possamos sentir essa alegria no nosso coração. Amém? Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós temos um Deus louve a Deus. Declare isto. Não vai deixar. Jeito nenhum. Desespero. Por mais que seja. Por mais pressão que seja. O controle sempre está. As palmas de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de suas mãos. O choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda uma vida e o produto da oliveira todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar. Por mais grande que seja, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. O controle sempre está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. De jeito nenhum. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós cremos. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não há
haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós cremos. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja flor na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, Glória a Deus. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só a igreja ainda. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém? Todavia nós vamos sentir alegria e prazer na presença de Deus. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Nesse mesmo espírito, honrando e bendizendo o Senhor. Aleluia. Só ao Senhor. Poderoso. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Por isso nós sentimos alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo É o Senhor. é o Senhor Deus poderoso. Santo é. Digno de louvor, digno de louvor. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Lá no começo, aleluia. Aleluia. Te louvamos, ó Senhor. Aleluia. Poderoso. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Acima de tudo. Aleluia. 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 Poderoso. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Por isso estamos aqui nessa noite, Senhor. Porque tu és poderoso. Aleluia. Sentindo a sua presença. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Glória a Deus. A voz do Senhor. Nós já estamos ouvindo a voz do Senhor desde o princípio da abertura do culto, através dos louvores, a mensagem que vamos ouvir. Nós temos o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Saímos daqui abençoados, fortalecidos, para vencermos mais uma semana, para vencermos mais compromissos que surgirão e vencermos aqueles que já existem em nossas vidas no dia a dia e aqueles que ainda vão surgir. Mas o Senhor vai nos orientar, vai nos fortalecer e vai nos sustentar com alegria na sua presença. Ouve-se a voz. Ouve-se a voz do Senhor. do Senhor. O Espírito Santo vai em nossos corações. Ouve-se a voz Sobre as águas. sobre as águas. Ó Deus da glória, ó Deus
Glória a Deus. A voz do Senhor. Sim, ela é. Senhor. Qualquer tipo de mal. Sim, o Senhor. O cérebro. Despedem chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas,
Louve o Senhor com as palmas. A voz do Senhor, ela é poderosa. A presença de Deus é nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Que Deus continue sendo louvado. Aleluias. Grande é o Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, a voz do Senhor é poderosa, né? É majestosa, é muito bom ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Eu quero passar um recado para o FEBRAC. Primeiro agradecer as irmãs que estiveram na campanha de oração conosco, né? Que se encerrou ontem, nós fomos até Salto, no culto de encerramento. E foi uma bênção, né? Glória a Deus. E lá estava, eu até postei no grupo, um memorial, né? Um banner com um mural com o nome de todas vocês. Estavam lá, foi orado, intercedido pela vida de cada uma. Amém? E eu quero passar aqui o recadinho para o FEBRAC, que esse mês agora nós vamos retomar nossas atividades. Nós tínhamos agendado, no início do ano, 3 encontros, né? Que seriam eu não me lembro exatamente a data, em março, que eu acho que nós fizemos, eu acho que seria junho, né? E agora em outubro. O de outubro vai acontecer, amém, irmãs? Glória a Deus por isso, né? Nós já agendamos com a irmã Solange, né? Ela estará conosco, foi aquela que esteve o ano passado, né? No nosso primeiro encontro. Aquela irmã que esteve conosco no nosso primeiro encontro no ano passado. E ela estará conosco. Eu só vou deixar em aberto a data, que ainda nós não confirmamos com ela. Se dia 30 de outubro ou no dia 31, amém? Então as irmãs já deixem reservado aí esses 2 dias na agenda de vocês, não marquem nada, para nós estarmos aqui adorando ao Senhor, amém? Convide mais alguém, né? Alguém que esteja vindo para o culto, né? Alguma amiga, alguma vizinha. Convide que o Senhor vai fazer maravilhas em nosso meio, amém? E eu quero propor para as irmãs aqui um propósito de oração e leitura da palavra, amém? Nós temos esse mês 31 dias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler um provérbio por dia e orar ao mínimo 10 minutos, amém? Aquilo que o Senhor colocar no seu coração e o principal propósito, orar para o nosso trabalho do dia 30 ou 31, amém? Então eu quero propor aqui para as irmãs que usam o WhatsApp, estarem colocando lá todo dia que você lê, não importa o momento do dia que você tenha disponibilidade para fazer essa leitura, você vai pegar e vai colocar lá no grupo, amém? O versículo que mais falou com você naquele dia. Assim nós vamos saber se as irmãs estão lendo ou não também, né? Que o propósito é esse, irmãs, nós estarmos lendo a palavra e orando, né? Então nós vamos fazer assim, no dia 1º de outubro, que acho que é quinta-feira agora, né? Dia 1º de outubro você vai abrir sua Bíblia além da leitura diária que você já faz, né? Que eu acho que todas fazem. Vocês vão estar lendo o provérbio primeiro. No dia 2, provérbio número 2, amém? As irmãs que usam WhatsApp, coloca lá no WhatsApp. Hoje o versículo que falou comigo foi esse, amém? Ou o versículo que mais me chamou a atenção foi esse, amém, irmãs? Posso contar com as irmãs, amém? Então no dia 30 ou 31 nós vamos estar fechando esse propósito. Se no dia 30, no dia 31 ainda a gente ora 10 minutos e lê o provérbio de número 31, amém? Amém, irmãs? Isso é para as irmãs. Amém, irmãs? Amém. Então vamos juntas nesse propósito e durante o mês nós vamos passando como será a atividade do dia 30 ou 31. Amém? As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. As crianças já podem estar indo lá para a escola, onde elas vão ser ministradas nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar as professoras, que o Espírito Santo possa usá-las para que elas sejam mais uma vez nesta noite instrumento de Deus para anunciar o Evangelho de Deus às nossas crianças em nome de Jesus.
estava meditando na canção que os irmãos estavam louvando agora há pouco, essa última. Que canção maravilhosa, irmãos. Que letra tão forte é esta, o qual o salmista expressa praticamente um salmo cantado, louvando, exaltando ao Senhor, a voz do Senhor, irmãos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe a vida do Ministério de Louvor, em nome de Jesus, cada vez mais. E domingo, irmãos, domingo nós teremos em nossa igreja a participação do nosso querido pastor Tiago, lá da cidade de Porto Feliz. Ele virá com a sua família para cultuar conosco, né? Seus filhos que louvam, que tocam, com a sua esposa Damares. E eu tenho certeza que será uma noite muito abençoada para todos nós, em nome de Jesus, tá certo? Então os irmãos já ficam sabendo o que vai acontecer domingo que vem. Quarta-feira nós temos culto, irmãos. Tenho sentido falta de alguns irmãos no meio da semana. Venha fazer uma campanha de oração pela sua casa. Faça uma campanha de oração por um filho, por uma filha, por uma causa específica da sua vida. Venha buscar a Deus também no meio da semana. Quarta-feira sempre nós estamos aqui orando, ministrando a palavra e profetizando na vida de todos, em nome de Jesus. Então não fique na sua casa, venha congregar, porque Deus sempre tem uma palavra para a nossa vida. Deus tem um direcionamento para todos nós. Nós entramos na presença de Deus, e desde que nós entramos na presença de Deus, o Senhor já começa a falar conosco. Como essa canção, a voz do Senhor, ela é poderosa, e ela vem nos orientar, estremece o nosso homem interior. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então tá aí essa minha palavra aos irmãos. Também eu quero nesse momento convidar a vida de cada dizimista, cada ofertante da casa de Deus nesta noite, para pegar a sua oferta e se colocar em pé para nós orarmos, para nós agradecermos a Deus. Esse momento, irmãos, ele é para nós, ele tem que ser para nós um momento de alegria. Como Paulo diz, para nós não fazer com tristeza, nem com necessidade, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E se nós temos para ofertar, se nós temos a 10ª parte em nossas mãos para devolver a Deus, Deus nos confiou a 10ª parte, e Ele espera de nós a fidelidade de receber nas minhas mãos e devolver, porque não pertence a mim. É como o Senhor falou para Adão e Eva: olha, vocês vão comer tudo que está no jardim do Éden, mas uma árvore vocês não podem comer, e se vocês não comerem dessa árvore, vocês vão ser abençoados. É a mesma coisa referente ao dízimo. Deus dá todo o nosso salário, de todo o nosso salário, aquela 10ª parte Ele diz: olha, não coma, não faça nada com ela, entregue na minha presença, porque então eu vou abençoar a sua casa, a sua família, vou guardar e vou proteger a tua vida financeira. Então, meus irmãos, tem que ser uma alegria para nós de saber, sim, é porque Deus tem me dado, Deus tem abençoado a minha vida. Se você não tem, não sinta-se constrangido ou menor nesta reunião, mas eu te convido nesta noite a levantar as suas mãos, mesmo que você não tenha nenhuma semente para semear, mas o seu coração arde em contribuir, em abençoar a obra do Senhor. Eu vou orar a Deus, pedir para que o Senhor, ainda esta semana, abra uma porta para a sua vida. Talvez alguém que está nos assistindo, ou alguém que esteja aqui no culto,
se você tem tido dificuldade de dizimar, de ofertar na casa do Senhor. Hoje é noite de nós nos consertarmos, de pedir perdão para Deus. Olhe para a sua vida, se a sua vida está sendo abençoada. Porque quando nós abençoamos a obra do Senhor, nossa vida, irmãos, é muito abençoada. Eu tenho vivido as maravilhas do nosso Deus. Eu e a minha casa somos dizimistas, somos ofertantes na obra de Deus e temos visto grandes maravilhas, grandes bênçãos do Senhor na nossa casa, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom, irmãos. Então, se você não tem feito isso, peça perdão para Deus, se arrependa, diga: Senhor, a partir de hoje eu vou passar a ser um dizimista fiel. De tudo que o Senhor me der, eu vou dizimar, eu vou entregar na tua presença. Senhor, de tudo que o Senhor me der, eu vou ofertar uma oferta de sacrifício, uma oferta alçada na presença de Deus, irmãos. Desde que entrou essa pandemia, irmãos, Deus ministrou no meu coração uma oferta para fazer para a obra de Deus, especificamente para a obra missionária. Desde que entrou a pandemia, travou tudo, irmãos, fechou as portas. Eu não pude trabalhar no meu trabalho secular. Nós não tínhamos certeza de como nós faríamos a manutenção desta casa. Mas aí veio o Senhor e ministrou no meu coração, para fazer uma oferta alçada ao Senhor, por um determinado período. E desde que eu comecei a fazer essa oferta alçada na presença de Deus, irmãos, eu tenho visto ainda mais as mãos do Senhor abençoando, abrindo porta, derramando bênção, suprindo as nossas necessidades, além do que nós precisávamos de cada mês, irmãos. Então, você nunca vai vencer a Deus na matéria de dar. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele quer obediência. Obediência. É melhor obedecer do que sacrificar, irmãos. É melhor obedecer. E quando você obedece e demonstra ser uma alma generosa, Ele vai abençoar a tua vida. Porque se você não cumprir com aquilo que Ele quer que você cumpra nessa casa, Ele vai levantar outros. Se você, presbítero Paulino, não cumprir, Ele vai levantar outro. Se eu não cumprir, Ele levanta outro. A obra de Deus nunca vai perecer, porque a obra não é da Igreja Brasil para Cristo do Homem, a obra é de Deus, e Deus sempre vai cuidar dela. Agora, quando que nós ouvimos a voz do Senhor, então quando a voz do Senhor fala comigo e eu obedeço a Ele, meu irmão, minha irmã, você vai experimentar maravilhas de Deus. Maravilhas de Deus. Eu te garanto que você vai receber maravilhas de Deus. Então pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta em suas mãos nesta noite, levante ela para cima, você que está na sua casa e está nos acompanhando nesta noite e deseja contribuir com a obra do Senhor em Osasco. Você tem a possibilidade de fazer uma oferta, uma transferência bancária para a conta da igreja, e você vai abençoar muito esta obra. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, neste momento, Senhor, é momento de nós ofertarmos, é o momento de nós entregarmos na presença do Senhor aquilo que não é nosso. O dízimo não é nosso, Senhor, é teu, é consagrado a ti, Senhor, é propriedade tua, Senhor, e como um sinal da nossa obediência, estamos aqui para devolvê-lo a ti, Senhor, para que esta casa seja cuidada, para que a manutenção dela seja feita, Senhor, dignamente, e que não falte pão, Senhor, que não falte nada nesta casa, que tudo seja cuidado pela fidelidade dos teus filhos. Eu quero orar, Senhor, nesta noite,
pela vida dos irmãos que são ofertantes, que separam uma oferta alçada, uma oferta de sacrifício na tua casa. Meu Deus, os teus filhos que têm um propósito, o Senhor, a voz do Senhor, o teu Espírito ministrou no coração, e os teus servos agora estão obedecendo a voz do Senhor e separaram uma oferta para a tua casa. Meu Deus, eu te peço agora uma ampliação dos teus bens. Eu te peço, meu Deus, uma bênção recalcada, sacudida, transbordante na vida dos teus filhos, Senhor. Que muitas portas se abram, portas de vitórias, portas de honra, portas de milagres, promoções, aumento, Senhor, na sua renda semanal, quinzenal, meu Deus querido, sua renda mensal. Meu Deus, que os teus filhos percebam e saibam que é o Senhor, que é a semeadura, que é, Senhor, a oferta que está diante de ti, Senhor. Aqueles que não têm para ofertar, mas estão nesta noite desejosos, eu te peço, Senhor, enche a mão deste ofertante de semente. Enche a mão deste ofertante de semente, meu Deus querido, porque quando estas sementes se concretizarem, o teu filho vai sair semeando na tua obra, o teu filho vai sair abençoando, Senhor, a tua obra na face da terra, meu Deus. Confirma, Senhor, e receba para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Com alegria, saia do teu lugar nesta noite, traga a sua oferta, o seu dízimo, com alegria no seu coração, para abençoar a obra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, nesta noite. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no primeiro livro do nosso irmão Samuel. Nossa mãe aqui não, mas é o outro irmão também, glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, verso de número 20. Samuel já está pensando que livro que é meu aí, que eu não estou sabendo. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, verso de número 20. Nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Deus falou no meu coração através desta palavra, e eu sei que Ele também vai falar ao teu coração de uma maneira especial nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 10, verso de número 20. Todos acharam, meus irmãos? Aqui na igreja também tem o recurso da Show. Os irmãos que estão na internet têm também a possibilidade de fazer a leitura aí na tela ou no visor do seu celular, do computador, onde você estiver assistindo, cultuando conosco. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, preste atenção nesta leitura. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã. E o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado.
consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé, no meio do povo, os mais altos chegaram aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. Saul também foi para a sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Amém, queridos? Glória a Deus. O verso de número, deixa eu ver aqui, 22, diz assim, lá na parte B do versículo: e o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Queridos, eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre um homem que se escondeu no meio da bagagem, um homem que se escondeu entre as malas. O capítulo 10 nos conta uma história muito interessante. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, os benjamitas, ele tem uma missão que o seu pai o designou. A sua família, uma família importante, uma família com muitas propriedades, com muitos animais, tiveram uma perda importante, considerável, de algumas jumentas, de alguns animais do seu pai. E quando o seu pai, os encarregados, percebem a ausência desses animais valiosos do rebanho, então Quis, pai de Saul, vai orientá-lo para que ele vá então tentar encontrar esses animais. E Saul, um jovem obediente ao seu pai, ele vai sair para procurar esses animais, para resgatá-los e trazer de volta junto ao rebanho do seu pai. Com o outro auxiliar, eles começam a procurar esses animais, e vai passando o tempo e eles não conseguem encontrar esses animais. Eles procuram, passa dias à procura desses animais, quando de repente, nessa procura incansável de Saul pelas jumentas do seu pai, eles vão ter encontro com um homem mais importante da nação de Israel naquele tempo. Aquele tempo, a nação de Israel era julgada, era orientada pelos profetas. E o profeta com maior atuação na nação de Israel, que não somente era profeta, mas também sacerdote, que depois que a sua mãe o desmamou, a sua mãe
Ana, serva de Deus, temente ao Senhor, após fazer um voto para que Deus abrisse a sua madre, Deus, cumprindo o voto, vai, entrega o seu filho, ainda um recém-nascido, a Eli, para que ele pudesse cuidá-lo. E então Samuel, ele é cuidado por Eli, ele cresce auxiliando Eli nos ofícios do tabernáculo, aonde as pessoas iam oferecer os sacrifícios, aonde as pessoas iam oferecer as ofertas ao Senhor. Então Samuel, ele também tinha com ele um ministério de sacerdote, mas ao passar do tempo, na sua fase adulta, ele também vai ocupar o cargo de juiz. Então ele vai acumular uma outra função em seu ministério, e uma função importante para a nação de Israel. O profeta tinha o papel de orientar, de corrigir, de exortar as pessoas, a nação daquela época, muitas vezes para voltar-se para Deus. E então Samuel começa a desenvolver com maior expressão do que o seu serviço, o seu ministério sacerdotal, agora o ministério de profeta. E esse homem, ele passa a ficar conhecido pela nação de Israel, pelas cidades de Israel. Então as pessoas sabiam quem era Samuel, a sua importância para a nação. E quando Samuel está em peregrinação e o Saul também está procurando as jumentas do seu pai, por obra de Deus, os dois se encontram, Saul e Samuel. Saul à procura das jumentas e Samuel no seu ministério. O povo havia pedido um rei para Israel, então Samuel estava aguardando o momento certo de ungir o rei de Israel. Naquela época, a unção era feita apenas a 3 categorias de pessoas, 3 ministérios, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Então todo o rei que fosse ingressar numa cadeira real, numa posição real, eles pegavam um chifre de carneiro, o chofarim, enchia-se de azeite e colocava este de joelho e despejava sobre a cabeça do candidato a coroa, o óleo, simbolizando que a partir daquele momento o Espírito Santo se apoderaria dessa pessoa. O mesmo acontecia aquele que era chamado para o ministério profético, ou aquele que ia se ingressar ao sacerdócio, ser um sacerdote, um sumo sacerdote. Então Samuel, ele está aguardando de Deus a pessoa que Deus orientaria para que então sentasse na cadeira real, o primeiro monarca de Israel. O povo está olhando para as nações dizendo: Deus, olha os filisteus, olha os amalequitas, olha os egípcios, eles têm os seus reis, ele tem os faraós, e nós não temos um rei. Então, por falta do contentamento, a dureza do povo, eles vão pedir um rei. Deus vai dar um rei a eles, e por obra de Deus, eles se encontram, que seria o primeiro rei de Israel, Saul, mas ele não sabe, e nem Samuel. Nesse encontro dos dois, numa região chamada Gilboa, eles vão se encontrar. O auxiliar de Samuel, o auxiliar melhor de Saul, conhece Samuel. Saul não conhece, porque Saul, ele não era muito envolvido com as coisas espirituais. Ele era um homem obediente ao seu pai, ele era um homem que temia o seu pai, ele era um homem até mesmo perseverante, porque passou alguns dias e ele estava perseverando para encontrar as jumentas do seu pai, mas ele não tinha muito conhecimento sobre coisas
espirituais daquela nação. Então, quando eles se encontram, ele não tem nenhuma surpresa de estar diante de Samuel, mas o seu auxiliar, conhecendo, diz: olha, está diante de nós um profeta, ele é o nosso juiz, ele é a nossa autoridade. E nesse encontro, meus irmãos, o que nos chama a atenção é que Deus vai orientar Samuel para ungir Saul como primeiro rei de Israel. Saul, que era um homem alto, um homem bonito, um homem que tinha boa aparência, um guerreiro, um homem de um semblante muito agradável, e isso encheu os olhos de Samuel. Quando o Senhor falou a ele para que ele ungisse Saul ao rei, como rei de Israel, aquilo não soou de uma maneira natural, comum a Saul até mesmo. Ele não ficou surpreso, ele, sem entender naquele momento a unção, porque eles estão somente Saul, o auxiliar de Saul, e Samuel vai dizer: olha, você vai ser o rei de Israel, Deus vai abençoar a tua vida. Alguns alimentos ali a serem oferecidos para Saul como um sinal de honra, agora ele como uma autoridade que seria da nação. Samuel oferece esses alimentos, eles fazem essa refeição juntos, e Saul não está entendendo muito esse negócio de ser rei, essa coisa de olhos sobre a cabeça, essa coisa de Deus ser com ele, que Deus abençoaria, que Deus prosperaria o seu reinado. Ele não está entendendo muito esse negócio, muito esse propósito de Deus para a sua vida. Então Samuel vai dizer para ele: olha, para você saber que é Deus que te ungiu para ser rei de Israel, 3 coisas vai acontecer no seu caminho de volta. Você pode voltar para a casa do seu pai. Pode voltar para a casa do seu pai, e no caminho que você, do caminho de você voltar para a casa do seu pai, 3 coisas vai acontecer. A primeira coisa é que os animais que você está procurando já foram encontrados. Então as jumentas que você está à procura do seu pai, elas já foram encontradas. Samuel vai dizer para ele como um sinal de Deus. E isso também tem uma representação para Saul, agora rei de Israel. Ele foi ungido no secreto, ele ainda não é aclamado publicamente, mas Deus vai dar sinais para ele desta unção, desta autoridade, da sua bênção sobre a vida dele. E a questão das jumentas serem encontradas, há uma representação que Deus iria ajudá-lo a resolver os seus problemas. Saul estava diante de um problema, ele precisava encontrar as jumentas, mas agora, como resposta de Deus da sua unção, Deus pelo profeta Samuel diz: ó, as jumentas já foram encontradas, pode voltar, porque agora o seu pai não está preocupado com as jumentas, mas está preocupado com você, porque elas já foram encontradas. O segundo sinal que Samuel disse para Samuel é que no caminho da volta para a sua casa, ele encontraria alguns peregrinos numa região chamada Betel. Betel, que também significa a casa de Deus, um lugar consagrado, aonde provavelmente havia alguns levitas que adoravam ao Senhor em Betel. Então Saul vai dizer: olha, em Betel você vai encontrar alguns homens, e esses homens vão estar com alguns alimentos, vão estar com vinho, vão estar com cordeiro, vão estar com pães, e eles vão dar dos pães, parte dos pães que eles têm, eles vão te dar. Deus agora está mostrando para Samuel que o Senhor vai providenciar
tudo para ele na sua jornada. Deus está se revelando em Betel para Saul como aquele que ele se revelou lá no Moriá para Abraão, como o Deus provedor, aquele que vai prover tudo para ele no seu reinado. Deus iria prover alimento, equipamento para o exército, iria prover tudo que a nação precisaria para prevalecer diante dos filisteus. O terceiro sinal que Samuel disse que iria acontecer é que ele se encontraria com um grupo de profetas. Ele vai se encontrar com um grupo de profetas, com uma pequena escola de profetas, onde eles vão tocar tamborins, onde eles vão tocar flautas. E Deus está dizendo para Samuel, através desse encontro com os profetas, que enquanto ele estivesse na presença de Deus, os profetas eram aqueles que representavam a voz de Deus, aqueles que se levantavam na congregação, na nação, e dava a direção para o povo. Então Deus está dizendo para Samuel, para Saul: enquanto você estiver na minha presença, eu vou te dar direção. Você vai saber a maneira, quando, aonde deve entrar ou deve sair. E os três sinais se confirmaram na vida desse jovem Saul, que havia sido chamado para ser rei de Israel pelo próprio Deus. Interessante, meus irmãos, que mesmo sendo ungido, mesmo recebendo o óleo na sua cabeça, e o óleo naquela época representava o Espírito Santo. O Espírito Santo naquela época só se manifestava em reis, sacerdotes e profetas. Quando, meus irmãos, o Samuel deixou Saul, o Senhor visita o coração de Saul, e agora a Bíblia nos fala que o Senhor mudou o coração de Saul. Agora ele não pensa como homem comum. Agora ele não pensa apenas como um filho que está à procura de jumentas. Deus mudou o coração dele, e agora ele está pensando como um monarca. Ele está pensando como o rei de Israel. Deus vai dar para ele esse coração, esse entendimento, essa sabedoria. E ele tem essas experiências. Uma das experiências que ele vai ter diante desses três sinais, preste atenção, quando ele se encontra com os profetas, a Bíblia diz que os profetas estão profetizando. Há uma grande unção de Deus, há um grande mover de Deus diante daqueles profetas, e eles estão tocando tamborins, o Espírito Santo está se movimentando, fluindo no meio deles, e Saul, ele entra no meio dos profetas e também começa a profetizar. Então ele sai de uma vida natural, ele sai de um homem comum, e agora ele é levado para um outro nível. Ele sai do mundo natural, ele entra para o mundo sobrenatural. Sinais aconteceram que o profeta falou para ele que iria acontecer. Agora, ele não somente está vendo sinais, mas ele também está sentindo o próprio Deus na sua vida. Ele está sentindo o Espírito Santo, e está com os profetas também profetizando, a ponto das pessoas que estão olhando para eles dizer: olha que interessante, meus irmãos, o que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas. As pessoas conheciam o filho de Quis, as pessoas conheciam Saul e sabiam que ele não era profeta,
Mas agora, por obra do Espírito Santo, ele também está profetizando. Ele também está vivendo o extraordinário, o sobrenatural de Deus em sua vida. Ele experimentou, preste atenção, ele experimentou a presença de Deus, sentiu a presença de Deus, ele testificou dos sinais em sua jornada, e agora ele volta à casa do seu tio, à sua família, e o seu tio vai perguntar para ele: como é que foi a sua caminhada? Como é que foi a sua jornada? Como que você passou esses dias tentando encontrar as jumentas do seu pai? Ele vai dizer: olha, nós procuramos ela bastante, entre vales, montes, passamos por diversos lugares, mas não encontramos. Quando nós não encontramos elas, nós fomos até Samuel, para que ele pudesse nos ajudar. E Samuel disse que não era para nós procurarmos mais, mas era para nós ficarmos tranquilos, porque elas já haviam sido resgatadas. Então nós voltamos. Ele vai omitir toda a experiência que ele teve. Ele vai omitir tudo que Deus havia feito com ele no seu caminho. Ele não vai contar à sua família a experiência no meio dos profetas. Os profetas pães para eles, sobre a jumenta que já havia sido recuperada. Ele vai contar apenas parte do acontecimento. E agora, meus irmãos, o Samuel vai chamar a nação para um grande pronunciamento. Agora, ele vai chamar a nação para contar para a nação o novo rei de Israel, para que esse pudesse ser aclamado publicamente, para que ele pudesse ser coroado e então pudesse iniciar o seu ministério, o reinado da sua nação. Quando todo Israel se reúne em Mispa, está lá as tribos, as 12 tribos de Israel estão reunidas. Há uma grande expectativa para conhecer o rei de Israel. Eles estão querendo saber quem é esse rei que Deus havia escolhido para governar a nação. E olha o que acontece, meus irmãos. Todas as tribos estão ali e eles vão lançar a sorte. Havia naquela época um peitoral sacerdotal que se chamava Urim-Tumim, que eram 12 pedras. E essas 12 pedras, cada pedra representava uma tribo de Israel. E nesse Urim-Tumim, quando eles oravam, nessa prática judaica, a pedra que se acendia era algo específico que Deus queria falar com aquela tribo. E a sorte foi lançada, e a pedra que iluminou, a pedra que foi ali, que sobressaiu diante de outras pedras, foi a tribo de Benjamim. Então eles vão entender que da tribo de Benjamim vai sair o rei de Israel, e eles lançam a sorte. E eles vão entender que agora a sorte está sobre Saul. Saul é o rei de Israel. Mas então eles começam a procurar Saul. Eles começam a tentar encontrar Saul para então aclamá-lo, para coroá-lo diante de todo o povo, o rei de Israel. E olha o que acontece, meus irmãos. Eles estão à procura de Saul e eles não encontram Saul. Então eles vão consultar ao Senhor: será que Saul está em nosso meio? Será que Saul está conosco nesta reunião? E o verso número 22, 23, o verso 22 diz assim, verso 22 diz assim: consultaram novamente o Senhor, ele já chegou. E o Senhor disse: sim,
ele está escondido entre as bagagens. Saul havia experimentado de Deus, que Deus estava com ele, mas agora ele vai se esconder nas bagagens, ele vai se esconder nas malas, para não aceitar o chamado de Deus, para não obedecer uma ordem divina. Ele vai se esconder. Quantas pessoas, irmãos, também nós temos visto, que têm tentado se esconder de Deus, para não aceitar a vontade de Deus em sua vida, para não aceitar uma missão de Deus. Quantas pessoas vão tentar fugir da obra de Deus, daquilo que o Senhor tem para se manifestar e realizar através da sua vida, da minha vida. Irmãos, não é diferente em nossos dias. Quantas pessoas que, ao invés de estarem prontas para ouvir, para obedecer aquilo que Deus já falou no coração e já demonstrou, com provas infalíveis, que Deus é na vida, e o que vai fazer? Vai se esconder entre as malas. O Senhor já havia manifestado na vida de Saul, já havia profetizado, mas agora ele está o que? Ele está escondido. Ele não quer aceitar o chamado, ele não quer obedecer a Deus, ele não quer aceitar a vontade do Senhor para a sua vida. Irmãos, é triste, na nossa caminhada nós encontramos pessoas que nós amamos, pessoas que nós vimos o Deus falar de grandes chamados, grandes missões para serem realizadas. Irmãos, quando nós estamos falando chamado, missões, não é apenas da obra de um evangelista, da obra ministerial. São tantas áreas que Deus chama pessoas para fazer delas uma grande bênção para outras pessoas, para outras nações, para bênção em famílias, em lares, em igrejas, em comunidades, na sociedade. Mas o que elas fazem? Elas se retraem, elas ficam escondidas. Eles vão pensar: mas será que ele está entre nós? Não é possível, está todo mundo esperando o rei, está todo mundo esperando esse grande momento, e ele não está entre nós. De repente vão dizer: olha, ele está escondido nas malas. Ele está escondido. Se tiver alguém escondido nesta noite, o Senhor te encontra. O Senhor te encontrou nesta noite por esta palavra e vem dizer: sai dentre as malas, sai desta capoeira, sai de trás deste monte, sai de trás desta árvore, desce desta árvore, não fique escondido, se apresente diante de Deus. Irmãos, Deus falou, Deus demonstrou com provas infalíveis que Deus era na vida dele. Meu irmão, minha irmã, até quando você vai ficar cocheando em dois pensamentos? Até quando você vai ficar com essa incerteza no seu coração? Se Deus falou, se Deus não falou, olhe para a tua vida, o que Ele já realizou, confirmando aquilo que Ele falou. Aí eu vou ficar escondido, achando que está tudo bem, que Deus não vai me achar entre as malas. Larga de ser um mala você. Se apresente diante de Deus. Se apresente diante do Senhor. Olha o que Ele já fez na sua vida, na sua casa. Mas Ele está lá. Ele experimentou o Espírito. Ele viu as coisas acontecendo, mas Ele está escondido. Podemos esconder na bagagem, irmão, para não nos envolver com o reino de Deus. Quantas pessoas: não vou para a igreja, mas eu vou ficar escondidinho.
Eu vou para a igreja, mas eu vou ficar lá no meu cantinho, porque eu não quero me envolver. Irmãos, todos nós fomos chamados por Deus para realizar alguma coisa específica dentro do reino. No reino não há ociosidade. No reino não há lugar para pessoas desocupadas. No reino não há lugar para pessoas ociosas, pessoas que querem ficar escondidas. O reino é lugar para soldados. O reino é lugar para servos. O reino é lugar para adoradores. O reino é lugar de pessoas se envolver com tudo aquilo que é feito no reino. Ah não, mas eu vou lá e eu fico escondidinho. Eu fico ali no meu cantinho, porque na verdade eu não quero me envolver não. Eu não quero me envolver, eu quero ficar assim, porque assim tá bom. Eu venho dizer que assim não tá bom. Assim tá bom pro diabo. Assim tá bom pro diabo, porque aquele que não se envolve tá um passo para sair para fora. Tá um passo para sair para fora. Porque Deus nos chamou para nós sermos neutros, irmãos. Não há neutralidade no reino. Ou eu sou do reino, ou eu faço parte do reino, ou eu não faço parte do reino. Ou eu realizo alguma coisa, ou eu estou envolvido, ou não estou fora. Então, isso pode acontecer com pessoas que não querem se envolver. Irmãos, a melhor coisa é se envolver com as coisas do reino de Deus. A melhor coisa é experimentar do sobrenatural de Deus. A melhor coisa é você estar pronto para servir a Deus, para servi-lo na obra do Senhor no momento que Ele nos chamar. E Ele já chamou. E Ele já chamou algumas pessoas. E Ele tem chamado muitas pessoas. Mas aí, não, eu vou ficar escondidinho aqui porque as irmãs não vão me ver. Eu vou ficar escondidinho aqui porque o pastor não vai me ver. Eu vou ficar assim desse jeito porque o fulano não vai me ver. Deus está te vendo. Você vai se esconder de quem? Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Deus não chamou a gente, meus irmãos, para ficar escondido. Olha, você, um crente secreto de Jesus. Eu vou ser um crente secreto, ninguém vai saber que eu sou crente. É triste, mas é uma verdade. Quantas pessoas que entram e saem de igrejas, frequentadores assíduos dos cultos, religiosos, ofertantes, dizimistas, e vão aí para diversas esferas da sociedade e ninguém sabe que essa pessoa é crente. E às vezes quando ela fala que é crente, até uma surpresa pelas pessoas que estão sabendo dessa posição dessa pessoa. Porque Deus nos chama, irmãos, para nos envolver. Deus chamou Samuel para trabalhar nesse reino, esse reino de Israel. Deus também nos chamou, através do seu Filho Jesus, para trabalhar no seu reino. Esse reino que não é físico, mas esse reino é espiritual, que nós fazemos parte dele. E Ele também nos ungiu. Saul foi ungido.
Naquela época só esses homens eram ungidos. Hoje o Senhor tem nos ungido desde o grande derramamento do Espírito Santo, cumprindo a profecia de Joel, que nos últimos dias eu derramaria o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos profetizarão, os jovens terão visões, sonhos. Meus irmãos, esse é o tempo que nós temos vivido, aonde o Espírito Santo está sobre nós. Mas infelizmente algumas pessoas acabam se escondendo. Podemos esconder na bagagem, irmãos, com medo de mudar. Saul se encolheu na bagagem com medo. Irmãos, quando Saul se apresentou diante daqueles homens, pensa no homem alto. Era Saul. Saul era um homem alto. Pensa num jogador de vôlei. Pensa num jogador de basquete. Aquele homem alto, forte. Era Saul. Esse homem alto, esse homem forte, ele vai se encolher na bagagem. Ele vai se encolher com medo. Irmãos, imagina esse homem todo encolhido. Esse homem todo tomado pelo medo de aceitar, de assumir uma responsabilidade. Meus irmãos, quem nos chamou foi Deus. Quem nos escolheu foi Deus. Irmãos, nós encontramos na Bíblia 365 vezes a palavra não temas. Se você abrir a sua Bíblia na segunda-feira, você vai encontrar não temas. Terça-feira, não temas. Janeiro, fevereiro, não temas. Todos os dias vai haver esta palavra, não temas. Eu estou contigo. Não tenha medo. Mas ele se encolheu com medo de assumir, com medo de enfrentar, com medo de encarar aquela responsabilidade. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, que enfrenta as situações mais diversas, complexas da sua vida. Não temas se você for levado a uma cova e nesta cova tiver leões. Deus é poderoso para fechar a boca dos leões. Não temas se você é lançado na fornalha. Deus é poderoso para fazer com que esta fornalha não venha queimar o seu corpo. Não temas se as portas estão fechadas, porque se uma porta se fecha, Deus abre outra. Não temas. Quantas pessoas, irmãos, que estão se encolhendo. Quantas pessoas que estão apavoradas. Ah, mas eu não posso fazer isso. Ah, mas aquilo outro. Ah, mas assim. Ai, mas como que eu vou fazer isso? Mas meu Deus, isso é misericórdia. Ai. Eram para ser grandes na presença de Deus, mas estão que nem um anãozinho. Eram para estar em posições honrosas, mas por causa do medo se encolheram. E por causa dela se encolher, imagina um homem grande, gente. Está lá escondido nas malas. Escondido nas malas, com medo de alguém encontrar. Tentando fugir do chamado, tentando fugir da responsabilidade. Não fuja. Não tenha medo. Se Deus colocou isso para você enfrentar, vá à luta. Ah, mas sabe que é desse jeito com o fulano, com o ciclano é pior ainda. O ciclano acontece desse jeito, mas o Beltrano então me deixa desesperado. Deixa esses,
Por que você fica olhando para esse ou para aquele outro? Olhe para quem que te chamou. Olhe para quem colocou nas tuas mãos esta responsabilidade. Não se diminua. Olhe para o alto, porque lá está o consumador da nossa fé. Se você está enfrentando isso, eu te peço nesta noite, saia de trás das malas, aceite o teu chamado diante de Deus. Ouça a voz do Senhor. Nós cantamos aqui nesta noite. A voz do Senhor, eles estavam chamando Saul, mas será que Saul está entre nós? Mas será que ele está entre nós? Porque nós não estamos vendo. E gente, não encontrar Saul era algo realmente difícil, não encontrar ele. Porque se de todos os homens que estavam naquela reunião, ele dava nos ombros. Todos os homens estavam nos ombros de Saul. Então, encontrar Saul era a coisa mais fácil no meio do povo, no meio da sua tribo, porque ele era um homem de destaque. Mas ele preferiu, ao invés de ser o destaque, se encolher, se esconder. O que você escolhe para a sua vida? Você escolhe se encolher, ficar com medo, ainda que Deus já disse vá, ainda que Deus já mostrou para você que esse negócio vai dar certo, porque Ele está com você, mas aí você, ao invés de ser destaque, você acaba se encolhendo, ficando com medo, apavorado. Gente, isso é uma coisa que não agrada a Deus. Isso é uma coisa que não agrada a Deus. Por isso, nesta noite, que o Senhor lance fora todo medo do seu coração. Que o Senhor lance fora tudo que te faz, que te separa, que te afasta de você enfrentar essa situação na sua vida. E por último, podemos esconder na bagagem quando esquecemos quem Deus é. Saul havia esquecido o Deus que havia feito promessas para ele. Saul havia esquecido do Deus que abençoou em sua caminhada. Saul tão rapidamente esqueceu da presença tão maravilhosa do Espírito Santo no meio dos profetas. Gente, como é triste. Pessoas que tão rapidamente esquecem de Deus em sua caminhada. Pessoas que experimentaram milagres, que eram para estar aqui. Porque se não fossem esses milagres, estavam mortos. Famílias que foram restauradas por causa da palavra. Que foram salvas por causa de Jesus. E se hoje estão bem, não é por causa delas, é por causa de Deus, é por causa da palavra, é por causa da presença. Mas elas esqueceram quem Deus é, o que Deus fez. Nós corremos o risco de tão rapidamente, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele despediu os irmãos da Galácia, irmãos fervorosos, irmãos cheios do Espírito Santo, irmãos que receberam a palavra de Deus com muito amor e estavam demonstrando ser cheios do Espírito Santo. Passou pouco tempo, tão rápido, Paulo recebe um relatório dos Gálatas que haviam se esfriado, que haviam deixado a sã doutrina. Ele agora vai escrever a carta aos Gálatas. Ó insensatos Gálatas, que tão rapidamente deixaram a presença de Deus e viraram as costas para Ele. Quantas pessoas que tão rapidamente, mas tão rapidamente, meus irmãos, têm esquecido quem Deus é. E por isso têm se escondido atrás das malas.
tem se escondido atrás dos seus bens, tem se escondido atrás do seu conforto, atrás da sua família, tem se escondido no seu medo, tem deixado de enfrentar, de aceitar o chamado, de aceitar a missão de Deus, de se envolver no reino. O Senhor nos chama nesta noite, meus irmãos, a sair de trás das malas, a se apresentar como bom soldado de Cristo. Eu quero que você se coloque de pé, nós vamos orar nesta noite. Feche os teus olhos nesta noite. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Espírito Santo nesta noite. Que esta palavra possa produzir muitas coisas em sua e na minha vida. Que se em algum momento você tem ficado escondido, o Senhor te chama nesta noite para sair de trás dessas malas. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, eu quero nesta noite orar, Senhor, com a tua igreja. Orar, Senhor, diante da revelação da tua palavra. Orar, Senhor, meu Deus, porque assim como o Senhor, pela vida de Samuel, fez promessas na vida de Saul, e essas promessas se cumpriram, ó Deus, em sua vida. Um dia também o Senhor fez promessas a cada um de nós. Um dia o Senhor se revelou a nós através da sua obra, através da sua palavra, através do teu Santo Espírito, ó Deus. Muitas vezes nós nos encontramos escondidos atrás das malas, escondidos, Senhor, do propósito, escondidos do chamado, escondidos da vontade do Senhor para a nossa vida. Mas nesta noite eu te peço que o teu Espírito Santo lance fora todo medo, que o Espírito Santo lance fora agora todo mal, tudo que não provém de ti, Senhor. Que o teu filho, a tua filha nesta noite saiam, Senhor, desta reunião corajosos, valentes do Senhor, para enfrentar esse desafio, para enfrentar essa batalha, para aceitar o chamado, para que saiam, Senhor, mais envolvidos no teu reino, prontos para servir, a serviço do Senhor. Vai quebrando, Senhor, todo mal, vai quebrando toda barreira, vai quebrando, Senhor, toda ação de Satanás. Meu Deus querido, que o teu filho e a tua filha experimente ainda mais do sobrenatural, experimente da tua presença, das provisões, dos milagres. Que o teu filho e a tua filha saiba que o Senhor é Deus que resolve problema, que dá, Senhor, vitória, que restaura, que dá saúde, que provê. Meu Deus, em nome de Jesus, essas malas sejam arrancadas nesta noite. Queima, Senhor, todo mal. Queima, Senhor, todo mal agora, em nome de Jesus. Todo mal, eu ordeno agora, em nome de Jesus. Senhor, cai todo mal. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Não tema. Mas pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a sua voz a falar comigo no meu coração.
Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Não temas, Deus te escolheu. Sei que é difícil, Contigo, meu irmão, mas minha confio. irmã. Enfrenta, a vitória é sua. A vitória é do povo de Deus. Tu verás o meu poder. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. Sempre ouço a sua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, Filho de não Deus. temas, pois eu te escolhi. Jesus te escolheu. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. Confie no Senhor. Tu verás o Confie meu no poder. Senhor. Confie em Deus, na sua palavra. Meu servo, não Confie no temas, Espírito Santo que te fala nesta noite. mas pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Glória a Deus. Confia em mim. Oh, aleluia. Tu verás o meu poder. Aleluia, você vai ver o poder de Deus. Tu verás o meu poder. Coloca a tua mão no teu coração nesta noite, eu quero orar com você. Coloca a tua mão no teu coração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu quero te pedir nesta noite, Senhor, que esta semana o teu Filho, Senhor, contemple o teu poder. Que esta semana o teu filho, a tua filha, Senhor, seja visitada por ti. O teu filho, a tua filha, receba poder, receba unção. Que esta palavra venha se confirmar. Meu Deus querido, que esta semana seja uma semana de milagres. Esta seja uma semana de vitória. Que o teu filho, a tua filha, que está aqui no templo, na casa, seja tocado pelo Senhor, seja visitado por ti, e entenda que foi o Senhor que escolheu. Meu Deus querido, que ele possa se levantar nessa posição de destaque, de honra, que o Senhor o coloca, em nome de Jesus. Receba esta palavra. Receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Receba esta palavra, que Deus te abençoe toda esta semana com toda a sorte de bênçãos, de milagres, em nome de Jesus. Amanhã nós temos oração pelo aplicativo às 20 horas. Reúna a sua família e vamos juntos adorar e clamar ao Senhor. Quarta da vitória, domingo a celebração da família com a presença do pastor Tiago, lá de Porto Feliz. Estenda as suas mãos para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Filho de Deus, e as doces e ricas consolações do Espírito de Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos sempre. Todos digam amém. Levanta a sua mão mais alto que você puder, balança ela bem forte e diga mais uma vez. Está encerrado. Deus te abençoe. Deus abençoe os irmãos da sua casa também. Um abraço. Não temas, pois eu te escolhi.